Olá, eu sou Dila Efigem. Na verdade, eu sou fisioterapeuta, trabalho com microfisioterapia e tive a honra de conhecer o Psyche. No início, para mim, foi algo que busquei, pensando na minha própria pessoa, como profissional. Eu sentia que tinha algumas coisas mal resolvidas e que eu acharia, né, essa resposta num curso tão completo. Digo completo porque uma das bases que a gente estuda muito com a microfisioterapia é um livro de, de cabeceira, hoje eu falo, né, que é a Biologia da Crença, que é um livro de Bruce Lipton. E no final desse livro, ele fala que o que impulsionou ele ter a coragem de escrever esse livro foi quando ele conheceu o Psyche. Na época, eu lembro que eu ficava sem saber ler. Eu ficava, psique, que negócio é esse? E isso ficou aquela pulga atrás da minha orelha. E eu sempre falava: um dia, se esse curso vier ao Brasil, eu vou fazer. Porque se ele quebrou essa crença e fez com que o livro de Bruce Lipton e toda a forma que ele olha da reprogramação, né, acontecesse, meu Deus, não tem digamos assim, não tem alguém que nos estimule mais do que isso. Aconteceu que o curso veio ao Brasil. Eu lembro que na época eu juntei um resto de dinheiro que eu tinha guardado e falei, eu vou. E fui com a cara e a coragem. E tive, né, na primeira experiência, essa questão do dinheiro. Então, todo mundo queria quebrar essa crença. Como é que é isso? Por que, que o dinheiro não rende em minha mão? Por que, que eu não consigo prosperar e tal? E eu também estava naquela. Eu lembro como hoje, quando Beth, essa querida, espalhou na mesa notas de dinheiros que eu nunca tinha visto na vida. Eu nunca tinha visto um euro, eu nunca tinha visto um dólar. Eu só via mal o realzinho ali e a nota de 100, porque na época não tinha ainda a nota de 200. E todo mundo começou a olhar aquilo e foi fazer o teste, né? Que é muito interessante. Essa parte que testa no seu corpo se você está forte ou não para aquilo que você quer. Se essa crença está te impedindo, ou se você precisa só entender que não tem crença que está te limitando. E foi assim que aconteceu comigo. Todo mundo queria o dinheiro também, fazer as pazes com ele, e eu também queria, só que a minha deu que eu estava forte com o dinheiro. Nossa, eu fiquei tão frustrada. E no final, vendo todo mundo ali participar dos testes e tal, e no final eu chamei Beth, falei, Beth, o que, que eu faço? Por quê? E para mim deu que eu tô forte. Sim, e daí? Beth sempre muito direta. Falei, mas cadê o dinheiro? Ela olhou no meu olho e falou assim, vai ganhar. E isso para mim foi um divisor de águas. Porque nesse momento eu entendi que eu não poderia mais ficar como um disco arranhado. E eu, sinceramente, através disso, eu dei o meu salto quântico. Então, eu perdi a vergonha, eu perdi o medo, e eu comecei a buscar. Tenho hoje, sim, uma tranquilidade de falar que eu investi em uma casa, graças a Deus. Nesse período de pandemia, eu pude ajudar meu esposo e meus filhos a construir uma casa e estou trabalhando aí pelo Brasil afora e Yay! já com previsões para ir para a Europa. Yay! Adoro esse depoimento, adoro, que eu me lembro, quando você contou a história, eu me lembro a hora, onde é que a gente estava. Interessante, né? Na verdade, o dinheiro já estava ao seu caminho, só que você tinha que saber, certo? Era você que tinha que saber disso. Não, e muito interessante é que eu tenho até hoje um vídeo quando eu fiz a dança do dinheiro, né? E todo mundo ria de mim, eu falava, eu quero dólar, eu quero euro, eu quero... E eu já estou próximo, muito próximo, a sentir o cheiro do euro e investir mais no meu bem-estar, na minha saúde. Hoje eu já penso nisso, que eu sou um instrumento, como o Beth é um instrumento, quando vários colegas são instrumentos, né, a serviço do Pai, porque a nossa profissão hoje, ela não é só visando o dinheiro, ele é muito bom, mas a gente visa algo bem maior,
que é justamente o bem-estar daqueles que nos procuram e que se permitem também, né? Tem que se Sim, permitir a dar esse salto quântico. sim. E aí, você tem usado o Psyche? Sim, como é que funciona o Saguei, eu como fisioterapeuta e que trabalho com a microfisioterapia? Eu optei em ser estudar microfisioterapia raiz. Então, eu não abri muito o leque. A única coisa que eu busquei para acrescentar a microfisioterapia foi o Saikei. Por quê? Porque hoje eu tenho o Saikei como uma carta na mão. Quando eu trato o meu paciente, quando ele é desbloqueado, mas ele vem com uma demanda específica, e eu já percebo que ali é uma crença limitante, aí eu ofereço. E quando eu ofereço o Saikei, eu tenho essas surpresas como eu mesmo, né, vivenciei. Então, eu atendi um rapaz, ele tinha o quê? Tinha uns 4 anos que ele estudava para concurso. E a mãe, na época, falou, olha, eu quero que você faça esse negócio aí, desse Saikei com o meu filho. Ela pagou a sessão, ele veio, e quando eu fiz os testes, deu que ele estava forte. Na hora, ele meio descrente, olhou para mim, e eu pude, com muita alegria, repetir a mesma coisa que Beth falou comigo. Falei, agora é só passar. Você está forte, vai passar. Olha, não demorou um ano. Ele passou em 3 concursos ao mesmo tempo. Que bom. Auditor fiscal, né? E agora já está indo como procurador da República, enfim. Talvez ele pode nem lembrar, mas a mãe dele lembra. Quando ela também virou para mim e falou, e aí eu falei, ele está forte, ele está pronto. Ele só tem que ter agora a paciência, ter calma e esperar a coisa acontecer. Tem outro caso aqui bem interessante de uma paciente, uma dentista, né? Ela muito frágil e começou a atuar como dentista, mas toda vez que ela ia partir para uma cirurgia, para algo maior, ela não dava conta. Ela desmaiava às vezes. E já estava formada, ela falou, mas como é que eu faço? Né? O que eu faço? E eu tenho uma ficha dela aqui até hoje, acho muito interessante, que é aquela ficha que eu gosto de mostrar, Aham, sim, né? aham. A Toda ficha de bonitinha aqui, atendimento. que pergunta como é que ela está fisicamente, emocionalmente, mentalmente, e aí vem as metas e tudo mais. E é muito interessante como ela deslanchou e hoje está grávida, está feliz, Que bom. segura, né? Prosperou dentro da área dela. Hoje já trabalha numa empresa, que hoje tem muitas empresas odontológicas, né? E hoje ela já tem uma equipe em que ela já comanda. Né? Isso é interessante. Outra fichinha que eu trouxe aqui, eu lembro, ela deu até foi o vácuo, ó. O VAC, Essa aham. aqui foi uma mãe que ela não estava aguentando mais a cólica que a filha dela estava sentindo. Então, o que ela queria era ficar tranquila diante da cólica da filha. Então, ela estava naquele processo dos 3 primeiros meses, né? Que o bebê está ali muito conectado com a mãe. E toda a ansiedade dela, o cansaço, o estresse desde o parto, enfim. E com o vácuo, ela começou, né? Eu lembro como hoje, né? O que você quer visualizar? Ela no meu colo e eu conseguindo abraçá-la. Ela sorrindo para mim. O que você quer escutar? Como ela está bem, graças a Deus. E no final, né? O que ela realmente levou como a meta foi ficar tranquila diante da dor da minha filha, e essa também. Já teve o seu segundo filho, e com certeza não teve mais essa preocupação. Que bom, Então, que bom. relatos aí. E Tem me deixa tantos muito feliz. usos, né? É útil para tantas coisas, né? Tantas. É coisas físicas, coisas emocionais, passar num concurso, que é famoso, né? E demonstra o bloqueio que nós temos, né? Que às vezes a gente pensa que não vai conseguir as coisas, né? Que Uhum. não, e não sou capaz e não vou conseguir, né? E a ideia do contrário seria eu sou capaz, certo? E eu consigo fazer o que eu quero, certo? E uma coisa interessante que vale ressaltar, que é muito interessante, que no Psyche a gente não muda o outro, né? A gente muda o nosso sentimento diante do que vem do outro. E isso é Isso. muito importante. Então, muito interessante
esse processo de que ela não conseguiria, né? Ela provavelmente estava tomando todas as ações diante da dor da filha, mas ela não tinha mais o que fazer a não ser mudar o sentimento dela Sim. diante disso, né? E isso é que é muito importante. Maravilhoso, adorei. Muito legal, Dila. Puxa vida, maravilhoso. E uma Sim, das coisas também que aconteceu lá foi quando a gente fez aquele trabalho que você traz o outro, pede a do permissão, o relacionamento. outro Aham. vem do relacionamento, né? E a gente também resolveu isso em relação a mim e a meu esposo. Que Então tem muita ótimo. coisa boa aí, né? Sim, Para que as pessoas se despertem, porque é isso que importa. Eu estava sim, comentando com uma amiga ainda há pouco sobre esse nosso encontro. Eu falei assim, como é difícil profissionais sérios é, divulgar técnicas sérias. Porque a gente vê que profissionais que não são sérios, com técnicas que não são sérias, tem um, cresce tanto, sim, falam tanto, né? sim, Mas a gente sabe que é o valor também da evolução humana, né? E a sim, gente tem que ter essa sim. paciência. E quão importante, né, quando você veio, você fez os 3 cursos, né, um atrás do outro, lá em São Roque, mas você ter tido aquele tempo para você trabalhar com você mesma. Olha só o que você contou, quantas coisas que você se beneficiou de ter feito o Sim, Psyche, né? Então, sim. estar naquele ambiente também e poder trabalhar com você mesmo sem barulho lá de fora, certo? É uma coisa super importante, né? Você se deu a oportunidade de fazer isso, né? Então, isso para Eu mim acho é que tão importante, é curar o curandeiro, né? isso, isso. Esse é realmente o pulo do gato, sabe, Beth? Eu acho que a gente tem que entender que com cada paciente a gente está aprendendo e Uhum. ensinando. Então a gente tem que estar aberta a isso, a ficar com nossos pés bem no chão. Então eu costumo dizer que eu sou uma bela faxineira e eu não Sim, quero nunca deixar de me sentir como tal, porque eu uso minhas mãos, eu uso meu coração para realmente tirar o melhor de cada um, porque tudo sim, está dentro de cada um. Se as pessoas não acordarem para isso, vai ter um momento. A gente também tem que entender, mas saber que a gente está aqui com uma missão, é que o sim, nosso trabalho seja uma missão de vida e que a gente entenda, compreenda até aquele que não deu tempo ainda de acordar, de fazer seu salto. Então, quando a gente fala de salto quântico, eu falo que isso é muito profundo. Eu tive que ter 50 anos para depois dos 50 eu ter a coragem de me libertar de uma carteira assinada, de um protocolo dentro de uma UTI, né, para chegar em casa, meus filhos, meu esposo falar: "Você tá doida, mamãe?" Eu falar: "Tô. Eu tô doida por mim." Hoje eu vou completar 58 anos e nesse período eu nunca estive tão viva, tão feliz, tão realizada, que tão plena. bom. Então não tem idade. Você tem que ter Sim, coragem e tem que realmente acreditar no que está dentro da gente. E isso é muito legal, Beth, sim, porque tudo sim, está dentro da gente. A gente tem que só esperar o momento e ter a coragem de desbloquear, de dar seu salto quântico, de falar: "Eu sim, não quero mais isso para mim", e começar a olhar em cima. A vibração do tudo é fácil e divertido. Então, até sim. hoje, É fácil e divertido, né? essa frase, Não é? eu tenho pacientes que olham para mim e sempre falam: "Quando eu estou, eu lembro, tudo é fácil e divertido." Então, é isso que Sim, eu espero. Muita facilidade para todos nós e muita diversão, porque a gente precisa ser feliz enquanto a gente sim, está aqui na Terra, né? sim. Dila, obrigada, obrigada por sua presença. Adorei ouvir os projetos, maravilha, que maravilha. Para mim, eu acho que essa, desculpa, é a maior recompensa de ver Amém. vocês todos felizes, né? Para Amém. mim, isso é inagualável. É o seu legado, querida. É o seu Aham, legado, né? E é importante isso. Você chegar numa altura da sua vida e saber que tem sementes que você plantou em solo fértil. sim, O tempo que ela vai desabrochar, aí depende de quem está cuidando uhum, desse solo. Mas você sim, colocou sementes boas, tá? sim. Fique, Muito eu vou obrigada. ter sempre essa gratidão por você. Eu sempre lembro da figura da Dani no meu quarto ali. Quando eu cheguei, eu falei: Aham. "Uau, que mulher é essa tão quieta?" E eu já começou o silêncio, porque eu já
comecei a trancar minha boca, porque eu não tinha com quem conversar. Ela ali parecia uma monja, e eu, baiana, sirigaita, doida, e tem muita coisa linda que aconteceu ali. Foi, não foi? E uma das Foi. coisas foi isso, eu segurar minha boca também, começar no silêncio interno. Isso para mim foi gratificante. Obrigada, Dila. Muito obrigada, tá? Um beijo. Espero vê-la novamente. Amém. Vamos sim, vamos nos encontrar. Tchau, Tchau. tchau. Dani, um beijo, querida. Lindona.